paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, estou aqui para falar com vocês sobre o recurso Atos 2, o dia de Pentecostes. Esse recurso visual vem PDF visual, PDF esboço, PDF com atividades para colorir e também algumas perguntas sobre o tema Atos 2, dia de Pentecostes. Também vem um PDF com a chama ali de fogo, né, escrito Pentecostes, Atos 2, então dividido em 9 páginas para que você possa montar aí um painel ou alguma decoração. E também a tag para lembrancinha. Então esse recurso, o PDF visual vem com 18 cenas. Eu vou mostrar algumas para vocês, porque como eu sempre digo, às vezes o recurso ele vai ter várias cenas, então você pode imprimir todas ou pode imprimir também aquelas que você vai utilizar. Então o PDF visual ele vem com 18 cenas, algumas em círculos e outras crianças, né, com a chama de fogo ali que você pode usar tanto como recurso visual ali na hora da ministração ou da sua aula, como também através de decoração, tá certo? Então, essa daqui que eu vou mostrar para vocês foi o que eu imprimi para poder ministrar aqui mesmo na minha igreja. Então, eu imprimi também, eu pedi para a moça imprimir dividido em 2 folhas sulfite. Então, se eu tivesse impresso em 4, seria maior. Então, em 2 folhas sulfites, ele está assim, dessa forma, né? Então, nós temos ali Jesus, então Jesus vai para o céu, né, depois da sua morte, então ele morre na sexta-feira, no domingo ele ressuscita, passa um tempo ali com os discípulos e um dia ele vai ao céu, então ali os discípulos e as pessoas ficam tristes, mas o anjo diz que assim como ele subiu, um dia ele voltará. Então eu vou mostrar para vocês as cenas, né, que eu imprimi para utilizar para falar sobre o dia de Pentecostes. Então, explicando ali, né, a parte em que Jesus, depois da sua ressurreição, passa um tempo ali com os discípulos e depois ele sobe aos céus. Então, dá aquela tristeza, né, ali nos discípulos, naqueles que estão vendo. Mas o anjo diz que assim como ele foi, um dia ele voltará. Então, sempre também nas nossas ministrações, seja qual tema for em que você for convidado para ministrar, seja ele qual tema for, você tem que falar sobre a volta de Cristo. Então, você pode contar ali aquela história de uma forma dinâmica, de uma forma didática, mas sempre falando sobre a volta de Cristo. Então, nesse recurso, você já começa falando, né, depois do sacrifício de Cristo, você pode até começar falando um pouco antes, né, de como foi ali de uma forma resumida, falando como foi a vida de Jesus aqui na terra. Então ele morre por nós, o seu sacrifício, ele ressuscita, ele se apresenta aos discípulos e aí, né, passa um tempo ali e ele sobe ao céu. Então você já pode também aproveitar aqui e já falar. Então um anjo disse, assim como ele subiu, certamente, né, ele voltará, né, para nos buscar para morar com ele no céu de glória. Então, é sempre bom, né, nas suas ministrações, nas suas aulas, porque o nosso objetivo é falar sobre Jesus, sobre a volta de Cristo. Nós temos que estar preparados. Então, eu imprimi essa cena, né, e aí ficar em Jerusalém. Então eles ficam ali, fica um grupo de pessoas ali orando, né, esperando aquela promessa. Então eles continuam ali, ficam ali orando, até que se ouve um barulho como de um vento impetuoso e toma aquele lugar, né, e o Espírito Santo de Deus enche e desce, né, e enche aquelas pessoas e elas começam a falar línguas repartidas como de fogo e elas começam a falar ali e as pessoas passam e ouvem aquele barulho, né,
aquela manifestação ali e eles não entendem e pensam que todos estão embriagados. Então, até mesmo nessas duas, você pode falar da importância, né, de obedecer a Deus, na importância de esperar, porque eles não oraram e no outro dia ou no mesmo dia já aconteceu o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Então, eles ficaram em Jerusalém e eles também, né, ficam ali perseverantes na oração, até que de repente, então você pode trabalhar aí, né? Então, olha só, você pode trabalhar várias vertentes aqui, falando sobre espera, sobre, né, perseverar na oração, sobre ficar em Jerusalém. Então, fique na presença de Deus, né? Persevere na presença de Deus. E também falar com as crianças da importância de estar ali também na igreja. Então, né, trabalhar isso com elas. Mas aí eles começam a achar que tá todo mundo doido ou tá todo mundo bêbado, né? O que é aquilo? O que está acontecendo? E aí Pedro, né, ele vai explicar, né, vamos dizer assim, o que está acontecendo ali. Então Pedro vai falar para uma grande multidão sobre o que era. Eles não estavam bêbados, eles não estavam, aquilo era o Espírito Santo. Então ele começa a falar de Jesus. Então veja que sempre, né, Jesus ainda ele é duro ainda ali naquele, vamos dizer assim, né? Então ele fala sobre Jesus. Então ele fala assim, Jesus a quem vocês mataram. Então olha só, né? Mas ele fez uma promessa e essa promessa se cumpriu. Então por que eu enfatizei aqui também um pouco? Porque Pedro, ele já chega falando, olha, aconteceu isso. Então muitas vezes, né, a gente pensa num momento que a gente vive de um evangelho só de oba-oba, e Pedro já começa ali, olha, né, foi errado, aconteceu isso, ele morreu, mas ele tinha que morrer para nos salvar, né? Mas então ele não fica ali passando a mão naquelas pessoas, ele fala a verdade e fala sobre Jesus. E aí agora Pedro está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, né, ele tinha aquela manifestação no Antigo Testamento e não permanecia ali naquela pessoa. Então Davi foi cheio, né, Gideão foi cheio, Sansão foi cheio, veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. Então, a partir de agora, o Espírito Santo habita, né? Então, ele está, ele mora. Então, também a importância da gente cuidar do templo do Espírito Santo, né? Conversar com as crianças sobre cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, quando nós fazemos algo que ali às vezes desagrada a Deus, desagrada ao Espírito Santo, deixa ele triste, então nós temos que entender que agora o Espírito Santo, ele mora em nós, ele habita em nós, nós somos a habitação dele. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus, para que ele, né, esteja feliz dentro de nós. Então, muitas coisas a gente pode ir trabalhando, sempre o esboço tem ali uma ideia, tem ali algum versículo, porém, você vai ver o que você vai fazer as suas anotações, você vai ali ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa fazer o esboço de acordo com o que a sua salinha precisa, com o que a sua turma precisa, com o que as pessoas que vão ouvir uma ministração através da sua vida precisam ouvir. Então nós nos preparamos, nós temos uma ideia, mas você tem que orar, você tem que buscar e fazer as suas próprias anotações, até mesmo olhando as imagens. Olha, essa figura aqui eu vou falar isso, essa imagem eu vou falar aquilo. Então, fazer as suas anotações, estudar, e na hora o Espírito Santo de Deus vai nos fazer lembrar, mas aí nós temos que estudar e ali também ele vai falar através da nossa vida o que ele deseja falar aos corações daqueles que estão nos ouvindo, seja numa aula, seja numa ministração. Então Pedro, ele cheio do Espírito Santo, então você pode falar, Pedro errou algumas vezes na vida, ele pensou que não tinha mais jeito para ele, mas agora ele cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele faz esse sermão, e por isso que eu enfatizei para vocês que ele começa falando, sabe aquele Jesus a quem vocês mataram?
Então, né, de uma forma assim que ele fala, mas as pessoas ouvem aquela verdade e ali 3.000, né, 3.000 almas se rendem a Jesus através do discurso de Pedro. Então, esse recurso, como eu disse para vocês, tem 18 cenas. Essas aqui foram as que eu imprimi. Eu só utilizei essas, tem mais, né, no arquivo. Aqui mesmo no canal você vai ver o passo a passo, né? Então eu faço uma videoaula ali, uma apresentação do próprio recurso, onde vocês vão ver outras cenas como essa, né? E crianças ali com essa chaminha aqui para você usar tanto na sua ministração, na sua aula, quanto para decorar. Então, se você vai aí na sua aula, você quiser decorar, você pode imprimir aquelas imagens, colocar aí na parede ou em um painel, né? Para ilustrar qual é o tema. Então, vem também a chama de fogo. Vem a chama ali, vem um dos símbolos, né, que é o Espírito Santo de Deus, que é a pomba. O meu bistequinha aqui, né, meu cachorrinho ficou bravo, eu tive que parar um pouquinho aqui. Então, voltando, daí tem essa opção de você imprimir, fazer um painel, né, colocar ali como decoração da sala, né, no dia que você for dar a aula nesse tema, ou até mesmo na sua ministração você quiser usar, né, a imagem das crianças ali também para representar que as crianças também são cheias do Espírito Santo de Deus. Então, e aqui algumas cenas, então, através da oração, então uma criança que ela é cheia do Espírito Santo, ela vai orar. Uma criança que é cheia, por que eu escolhi? Só esses dois aqui que eu imprimi. Tanto também porque, né, não fica às vezes barato para a gente imprimir, então eu escolhi para representar. Então você vai falando daí depois, as outras duas cenas que tem em círculo são de crianças indo para a escola. Então aqui você pode falar, né, aí eu resolvi utilizar somente essas duas aqui e falando que as crianças cheias do Espírito Santo, ela vai ler a Bíblia, ela vai participar da escola bíblica, da EBD, dos cultos, ela vai estar atenta à palavra de Deus. Então essa criança está lendo, mas se você vai dar aula, né, para crianças que ainda estão sendo alfabetizadas, né, ouvir a palavra de Deus. Então elas estão ali, elas estão ouvindo, elas estão aprendendo através da história. Então também é ouvir a palavra de Deus. Então conforme a gente vai crescendo, vai sendo alfabetizado, aí nós podemos ler a palavra de Deus. Então, e as crianças cheias do Espírito Santo, elas oram uma pelas outras. Elas obedecem aos pais, aos responsáveis, elas estão ali atentas à vontade de Deus. Então aí você pode trabalhar, aí entra a questão de você trabalhar com as crianças o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, essas são as cenas que eu imprimi para poder utilizar. E aqui no canal mesmo você vai encontrar um vídeo, né, do PDF mesmo, onde eu faço ali mostrando ali as imagens no próprio PDF, para que você possa ter uma ideia do material que vem, né, naquele recurso. Então esse material ele vem também com a chama, né, Atos 2, dia de Pentecostes, dividido em 9 folhas, que você pode fazer decoração aí de um mural ou até mesmo aí da decoração da sua sala. Tag para lembrancinha, né, para ficar tudo combinado. Também tem o esboço e como eu falei, acho que no início desse vídeo, a gente tem o esboço, mas ali acaba fazendo também as nossas anotações para que a gente veja como que nós vamos falar. Aquilo ali é só uma ideia. Esse vídeo é só uma ideia, né? O outro vídeo com PDF é uma ideia para que você possa ir juntando aí, montando, alinhando para você passar para suas crianças. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.